E aí, turminha, tudo bem com vocês? Bom, sejam todos bem-vindos ao canal de Nutrição Animal Fácil. Aqui nós estamos postando as aulas de nutrição de não ruminantes, cálculo de rações, dietas e suplementos para animais e ACOPA, análise e controle de qualidade dos alimentos para animais. Sejam todos muito bem-vindos. Essa aqui é a segunda parte, tá, da aula de granulometria, microscopia de rações e recepção de milho. Então agora a gente vai falar da recepção do milho, análises macroscópicas, bem como microscopia de rações, ok? Se você ainda não viu a primeira parte da granulometria, vê lá primeiro, a gente faz uma introdução a todos esses métodos e fala bastante sobre a granulometria, ok? Bom, então para começar, vamos aqui compartilhar a nossa tela e vamos começar falando, então, da importância das análises macroscópicas. Nessas análises, a gente foca principalmente nos nossos sentidos, né? A gente avalia a cor, o brilho, a gente pode fazer análises organoléticas, principalmente a partir do odor desses ingredientes, e é claro que a gente vai nos basear também na forma de cada ingrediente, ok? Aqui, por exemplo, o laboratorista está fazendo análise de grãos, provavelmente de soja, ok? Avaliando aí a quantidade de grãos bons, grãos ruins, para ver se está dentro do especificado, ok? Então, pelas características de cor, brilho, textura, o técnico vai separando e classificando essas amostras. Depois de tudo, ele vai pesar essas quantidades, vai preencher um relatório. Isso é necessário para todo o sistema de garantia da qualidade, ok? Bom, o nosso exemplo principal aqui, então, para a gente aplicar isso, né, a um nível prático, vai ser a recepção do milho. O milho, gente, ele é muito importante para a nutrição animal do Brasil. Basta dizer que dos 80 milhões de toneladas que a gente produz anualmente aqui no Brasil, ok? Cerca de 60% é de milho, ok? A gente consome muito milho para alimentação animal. Ele é a principal fonte energética mesmo, porque ele tem uma quantidade considerável de amido, que é a principal fonte de carboidrato para animais não ruminantes. Bom, quando a fábrica analisará esse milho? Gente, de preferência sempre, todo carregamento que chegar, seja da empresa que for, mesmo de uma empresa idônea, né, a partir do registro daquela empresa nunca deu problema, mesmo assim é necessário que todo carregamento se analise mesmo, porque pode variar bastante, né, conforme o tipo de milho que você está comprando, a época, então pode ser que aconteça algum problema e você tem que sempre analisar o milho. Então esse procedimento que nós estamos falando vai ser aplicado a todo momento que chega um caminhão de milho na fábrica de ração, ok? O que nós vamos fazer primeiro? A umidade. Ela vai ser determinada de forma rápida, ok? A gente já falou de umidade em outro vídeo, mas é óbvio que nesse caso, na recepção do milho, nós vamos analisar também umidade. Bom, aqui tem um detalhe, eu preciso de rapidez, ok? A pessoa que vai descarregar esse caminhão de milho na fábrica de ração, ela não pode ficar esperando muito tempo, mesmo porque quanto mais tempo ela fica, mais pressão ela pode fazer em cima lá da recepção ou da equipe da qualidade. Então não é vantagem segurar essa pessoa por muito tempo. Eu tenho que ter uma resposta rápida para me falar, pode descarregar ou não pode descarregar, ok? Então, eu utilizo para isso um determinador de umidade, que pode ser um determinador universal, muito antigo, inclusive aqui na escola a gente tinha um determinador universal, ok? E um determinador digital, que a gente tem trabalhado mais aí na escola. Então, aí, ó, nós temos esse determinador de umidade digital. Se você chegar numa fábrica de ração, em uma empresa que armazena grãos, provavelmente você vai ver um determinador digital. Não dessa marca, talvez, mas um determinador digital que te faz tudo. Inclusive, te faz análise também de soja, de sorgo,
além do milho, né? Além de outros mais. Aqui, um determinador analógico também funciona muito bem. Tá? Bom, quando a gente fala de milho, é óbvio que tem uma legislação por trás disso aí, né? E até o ponto que eu sei, a última legislação de milho saiu em 2011, que classificava o milho em tipo 1, tipo 2 e tipo 3 e considerava aí alguns níveis, algumas categorias, ok, de avariados. O que é um grão avariado? É um grão fora de conformidade. Nós vamos ver que existem algumas classificações para grãos avariados, tá? Aqui, por exemplo, a própria norma está sugerindo grãos ardidos, grãos quebrados e grãos garunchados. Existe mais, ok? Mas essa norma propõe a classificação do milho. Se o milho está classificado dessa maneira, é óbvio que isso aí pode reverberar em cima do seu preço e favorecer a comercialização desse milho, ok? Então agora nós vamos falar das categorias de avariados. Avariados são aqueles grãos que estão fora de padrão, ok? Bom, quando a gente é óbvio, quando a gente está falando disso na prática, a gente tem a oportunidade de levar os estudantes para o laboratório e eles fazerem a classificação do milho, que é muito interessante, porque isso aqui é o tipo da coisa que você tem que pegar o milho, separar para você aprender a classificar. Embora, é claro, que aqui a gente dê uma mínima noção sobre o tema, né? Bom, grãos ardidos é aquele grão que, por algum motivo, perdeu a coloração. Seja lá no campo, ele perdeu a coloração lá no campo, porque teve algum problema lá no campo, ou por um excesso de secagem a nível de secador, ok? Uma temperatura muito alta. Bom, aqui nós temos grãos ardidos, aqui a classificação que a gente fez no laboratório e fotografou, classificação de grãos ardidos e grãos bons, ok? Quando a gente fala de grãos bons, nós estamos falando principalmente da coloração amarelo ouro, que é a coloração do milho, ok? Só lembrando, pessoal, que toda vez que a gente vai fazer classificação na prática, se você for rigoroso demais, tá? Pode ser que você não aceite milho nenhum, que você tem que calibrar muito bem o olho para poder separar isso aí, ok? Porque senão você acaba separando algumas coisas que estão boas e você acha que é coisa ruim. É importante que você tenha um treinamento para poder fazer essa classificação com antecedência, ok? Senão você vai ser rigoroso demais. Bom, não, voltando aqui ainda, pessoal, por que grão ardido é ruim na minha classificação? Esse grão ardido tende a ter um valor nutricional inferior, tá? Se ele foi, por exemplo, queimado no secador, é óbvio que os nutrientes, a digestibilidade desses nutrientes estão prejudicados. Então, grão ardido demais na minha ração é muito ruim, ok? Baixo valor nutricional e eu não quero. Por isso, eu vou limitar a quantidade e o controle de qualidade vai verificar isso antes de descarregar, tá? Bom, aqui nós temos outra categoria de grãos avariados, que são os grãos carunchados, atacados por esse caruncho. Gente, a gente fala caruncho, mas na verdade existem várias espécies de insetos aí que causam esse caruncho. Ele faz um buraquinho redondinho na maioria das vezes, ok? E ele está sempre ali presente no milho, ok? Nós vamos, é claro, controlar a quantidade disso aí. Bom, existem formas de prevenção do caruncho, existem formas de tratamento do caruncho, que a gente chama de expurgo, ok? Mas é óbvio que a gente vai controlar a quantidade de grãos carunchados que a gente está recebendo, mas não queremos grão carunchado demais. Mesmo porque, se o inseto abriu isso, ele comeu parte dos nutrientes do grão, ok? E também não vamos esquecer que isso aqui é uma porta aberta para fungos que vão colonizar esse interior e podem produzir grande quantidade de micotoxina, o que a gente não quer para os nossos animais, ok? Lembrando também que o milho tem uma película protetiva e que se o próprio caruncho rompe essa película protetiva, nós estamos favorecendo aí o ataque, né, de micro-organismos ao próprio grão. Isso conjugado com uma umidade muito elevada, tá? É muito prejudicial ao armazenamento desse ingrediente, tá? Bom, aqui nós temos grãos brotados com germinação visível, ok? Isso aqui não é muito bom, é um mau indicativo da sua carga se você tiver grãos brotados, ok?
E nós temos grãos xoxos, tá? Que são desprovidos de massa interna, tá? Cuidado para não confundir com grãos pontas de espiga, que normalmente são menores, ok? Aqui nós estamos falando de um grão que não desenvolveu, ok? Ele não tem massa interna. Se ele não tem massa interna, ele tem uma quantidade de amido muito menor e o valor nutricional tende a ser muito menor. Então, se tivermos muito grão xoxo, a gente pode prejudicar a qualidade da nossa ração, né? Vai vir grão xoxo no nosso carregamento de milho? Com certeza. É claro que isso tudo que nós estamos falando, grãos xoxos, grãos ardidos, tem que vir numa quantidade aceitável, ok? Bom, nós temos também grãos mofados, o que é muito ruim, já vim com uma carga visível de fungos, ok? Isso é muito ruim para a qualidade, dependendo do controle de qualidade da empresa, ela rejeita essa carga se tiver aí a presença de grãos mofados. E temos também grãos quebrados. Isso é muito comum. Toda carga de milho tem grão quebrado. E como que eu vou determinar se um grão é quebrado ou não? Por exemplo, se um grão está faltando a pontinha, ele poderia ser considerado quebrado. Mas é óbvio que, se eu for considerar isso, eu consideraria uma grande quantidade de grãos teoricamente bons. E aí, quando eu vou classificar os grãos como quebrados, ele tem que passar numa peneira de crivo circular, ou seja, um buraquinho circular de 5 milímetros. Então, eu passo esses grãos primeiramente para me separar grão quebrado. Eu pego aquela quantidade que eu separei, passo na peneira e separo os grãos quebrados para me pesar. Normalmente são grãos muito pequenos, tá? Esses pedaços são menores. E é óbvio que se um grão está quebrado, é uma porta aberta, tá? Para micro-organismos como fungos, tá? Bom, temos também impurezas. Gente, e dentro de impureza que chega com milho, tá? Chega muita coisa diferente, né? Aqui eu sempre pergunto para os alunos no laboratório o que que vem em grão de milho. E isso, o pessoal sempre lembra de muita coisa. Vem semente de outras espécies que estão contaminando, vem pedaço de sabugo, tá? Vem terra, vem pedra, ok? Vem uma quantidade de coisa muito grande. Até animal morto pode ter no meio da carga. Então, tem que ficar muito esperto com essas impurezas, ok? Bom, observação. A empresa poderá considerar somente parte dessa classificação, né? Vamos voltando lá na norma do milho, por exemplo, ela está considerando ardidos, quebrados e carunchados. Mas o controle de qualidade da empresa pode considerar outras frações, conforme eu vou mostrar para vocês, ok? Bom, o exemplo aqui do controle de qualidade da Nutron, aqui na época que a gente conseguiu essa tabela, o que ela considerava como grãos avariados? Ela considerava, então, ardidos e brotados, ok? Quebrados, mofados, xoxos e carunchados, ok? Ela media também a densidade, a umidade e a quantidade de impurezas, ok? Desses grãos. E aí é óbvio que apresentava níveis aqui desejáveis, aceitável e aceitável com restrição. Seria uma forma de você ter uma margem maior para você trabalhar em determinadas condições. Mas é óbvio que o controle de qualidade tem que trabalhar sempre pelo desejável. E é óbvio também que o POP número 1, lá do controle de qualidade, do Manual da Qualidade, vai trabalhar sempre para selecionar fornecedores, ok? Que me deem milho, que me forneçam milho, ok? Dentro das especificações desejadas. Bom, infelizmente, nós não temos a oportunidade de fazer isso na prática, mas é claro que nós iríamos pegar uma quantidade de milho, 200 gramas, por exemplo, pesar, separar, ok? Essas frações que eu falei para vocês, e depois pesar cada uma dessas frações para a gente ver se enquadra aqui dentro dessa classificação. Ok? Uma outra empresa pode ter outra classificação. É óbvio que essa classificação vai estar bem descrita no seu manual da qualidade. Ok? Eu sempre falo para os estudantes, ó, quem vai fazer o manual da qualidade são vocês. Então, vocês têm que entender disso aí que a gente está falando, né? Bom, e aí? Aceita ou não o milho que chegou para vocês? É fácil tomar a decisão de rejeitar o milho?
Bom, gente, teoricamente, pode ser muito fácil você falar: ah, não, eu não quero aceitar porque está fora, tá? Esse milho está fora de qualidade, ok? Mas é óbvio que isso aí depende de várias outras coisas, vários outros fatores. Por exemplo, imagina que a sua fábrica está parada, ok? Está esperando aquele milho para vocês poderem trabalhar. Então você aceita ou não aceita? Imagina que a umidade está um pouco mais elevada, você precisa daquela carga. Como que vai ser o seu processamento dessa ração? Vai sofrer peletização? Vai sofrer extrusão? Porque esses processos tendem a baixar um pouco a umidade, entendeu? Então, isso aí depende de algumas condições técnicas. O controle de qualidade tem que sempre trabalhar pelos números que eu mostrei para vocês. Mas é óbvio que o controle de qualidade muitas vezes vai ter que tomar decisões, ok? Onde vai envolver a direção da empresa, a presidência, ok? A opinião do controle de qualidade é sempre pelos níveis. Se está fora de conformidade, eu tendo a rejeitar. Mas é claro que a minha decisão tem que envolver outras pessoas também. Temos algumas alternativas também. Olha só, imagina que você recebeu um caminhão de milho e está com 15% de umidade e você aceita até 14%. Uai, vamos deixar esse caminhão aberto no sol, de repente por umas 3 horas, e depois vamos coletar outra amostra. Pode ser também que ao coletar outra amostra, né, você encontre níveis melhores, porque aquela primeira metodologia que você fez tem uma margem de erro. Toda vez que a gente coleta alguma coisa e faz análise, nós temos que considerar que esse processo tem uma margem de erro. Os próprios equipamentos têm uma margem de erro. Então, muitas vezes é necessário você coletar uma segunda amostra, fazer novamente a amostragem, para você confirmar o que você tinha antes. Entendeu? Então é sempre interessante, antes de rejeitar uma carga, você fazer outra. O que acontece também muitas vezes é que, se por acaso você é rigoroso demais com o controle de qualidade, você vai ter muito problema com seus fornecedores, que vão chegar na sua fábrica de ração, não vão descarregar e vão descarregar na fábrica de ração do vizinho, ok? A um custo muito mais baixo, tá? Então isso aí é óbvio que tem que ser muito bem pensado. E todas essas informações têm que vir muito bem especificadas no contrato que a fábrica de ração faz com os seus fornecedores. Lembrando também, pessoal, que isso tudo tem a ver com o POP 1, que é talvez, na minha opinião, o POP mais importante da fábrica de ração. Bom, vamos falar rapidamente aqui a respeito da microscopia de rações, que é um método muito aplicado ao dia a dia da fábrica. Ele pode ser aplicado no controle de qualidade de ingredientes, ou pode ser utilizado também para descobrir fraudes em rações, ou até mesmo descobrir, por exemplo, o que o seu concorrente coloca na ração, né? Bom, então microscopia de ração, definindo melhor, é um método onde se amplia, ok? Através de uma lupa ou estereoscópio, se amplia os ingredientes da ração e a partir dessa visualização você consegue identificá-los, ok? É óbvio, pessoal, que nós estamos falando aqui de pessoas altamente treinadas, ok? Para se formar um microscopista numa fábrica de ração, leva-se meses de muito treinamento, tá? Você tem que levar seu cérebro a um estado tal que quando você bate o olho numa partícula, através da cor, através do brilho, através da forma, você identifica. Não é uma coisa assim tão fácil, ok? Até quando a gente está no presencial, a gente leva os alunos para o laboratório, a gente faz esses exercícios, os alunos conseguem identificar, a gente até faz a brincadeira de quem será o microscopista da turma, mas é óbvio que isso aí depende de um treinamento muito longo, ok? Bom, aqui, por exemplo, para vocês terem ideia, isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é escama de peixe, tá? Dentro, é claro, de uma farinha de peixe, tá? Então, a última pergunta aqui, ó, como identificar o ingrediente pela microscopia? Nós vamos trabalhar, ok? Com tudo isso aqui que a gente vai mostrar para vocês agora, o que a gente precisa, ok? Bom, ainda para exemplificar melhor o método e a sua aplicabilidade, aqui nós temos uma farinha de carne e ossos, que é um ingrediente extremamente complicado aí a nível de mercado, tá? Complicado no sentido de qualidade. É óbvio que a composição nutricional da farinha de carne e osso, ela varia demais,
tá? Essa farinha foi feita com mais carne, com mais ossos, já há uma variação natural, mas a qualidade dela mesma, a qualidade microbiológica, por exemplo, pode variar muito. Então, a nível de mercado, é muito difícil você comprar esse produto com boa qualidade. E uma das formas de você receber esse produto é justamente a microscopia de ração, onde você tenta identificar contaminantes, como, por exemplo, aqui, ó, pelos, tá? Casco, unhas e chifres, couros com pelos, ok? Fibra vegetal parcialmente digerida. Se tem fibra vegetal, é óbvio que tem resto de rumen aí, o que não pode. Então, você pode tentar classificar os seus fornecedores através desse tipo de análise, ok? Bom, e o que eu preciso para implantar a microscopia de ração? Quais são os equipamentos, métodos que eu preciso? A primeira coisa, a coleção de ingredientes e contaminantes. Tá? Eu preciso treinar uma pessoa. Essa pessoa precisa visualizar para o cérebro dele entender o que é o que. Né? A forma de cada ingrediente, o brilho de cada ingrediente, a cor de cada ingrediente. E é claro que eu vou montar uma coleção, tá? Com base nos ingredientes. Como que eu vou conseguir? Eu vou pegar os ingredientes que eu recebo, eu vou conseguir mais ingredientes em outros fornecedores, tá? Eu vou pegar também contaminantes e eu posso consultar outros microscopistas para a gente dividir um pouco as amostras, ok? Bom, eu vou precisar também de uma lupa, que é um estereoscópio, ok? E aqui a gente vai chamar a atenção que não é microscópio, gente. O microscópio trabalha de uma maneira onde a luz atravessa a sua amostra, por isso que você consegue enxergar, né? Agora, o estereoscópio, a amostra vai refletir a luz que vem de cima, e aí você vai conseguir enxergar isso aí. Então, é uma lupa que a gente trabalha. Nós vamos precisar disso para aumentar aí de 50 a 100 vezes, para a gente poder visualizar cada um dos ingredientes, ok? E nós vamos precisar também de um microscopista treinado, né? E essa pessoa vai gastar meses aí de treinamento para chegar ao ponto de conseguir identificar. É uma coisa que é muito complicada. Igual eu falei para vocês, embora a gente faça exercício em uma aula prática, apresentando essa técnica para os estudantes, é um processo que demora meses para se consolidar, tá ok? Bom, é indicado aí treinamento, tá? E o único lugar que eu conheço é o Lanagro, lá de Pedro Leopoldo, que de vez em quando oferece aí esse treinamento. Eu não sei falar para vocês, tá? A gente tinha uma ex-aluna aqui de Bambuí, da zootecnia, que trabalhava com microscopia de rações, e depois eu não conheci mais ninguém, né? E não sei onde, por exemplo, que a gente faria um treinamento com alguma pessoa sobre isso, tá? Bom, aqui só alguns exemplos para vocês terem melhor ideia do que a gente está falando. Farelo de trigo, isso aqui à direita, em cima. Aqui soja extrusada, veja que é bastante diferente. Palha de cereais, ok? Pessoal, então agradeço, muito obrigado a vocês aí que visualizaram esse vídeo até aqui. Aproveita, faz a inscrição no nosso canal para dar um apoio para o nosso trabalho, bem como para receber os nossos vídeos. Muito obrigado. Não se esqueçam, tá, que nós temos uma primeira parte desse vídeo, se você não viu, vê essa primeira parte, e nós vamos gravar também a parte, tá, uma aula somente sobre o cálculo da granulometria, ok? Muito obrigado, felicidades.